E aí, gente, então hoje a gente vai tratar, né, vai continuar a aula 3 e vamos para o ambiente de tabelas, tá? Tabelas é um ambiente um pouquinho mais complexo, tá? Porque exige mais informações, mais detalhezinho. Então eu vou tentar ser o mais resumir o máximo possível e também ser o mais didática possível, tá? Então vamos começar. Lembrando que, né, tabela é um ambiente também, então, como os outros que eu comentei no vídeo anterior, a gente vai ter o begin e o end, tá? Então, no interior do nosso begin e end, a gente vai colocar a informação de que aquilo que a gente vai colocar como informação no interior do nosso begin e end, no nosso ambiente, é uma tabela, tá? Então, informações bem importantes, tá? O nosso ambiente de tabela pode ser iniciado pelo comando, né, begin, e aí com a informação de tabular, tá? E aí o end tabular, tá? Pode ser utilizado apenas assim, né? Begin tabular e end tabular, e no interior as informações. Só que eu vou trazer outra opção, que é da gente inserir o tabular no interior de outro ambiente, que é o table, tá? Então, vamos começar com o table. Assim que a gente der Enter, ó, ele vai me dar todas as informações, né, básicas. É que nem o ambiente de figuras, tá? Ele vai dar um modelo aqui base, tá? A gente pode alterar à vontade, adicionar mais informações. Mas esse é o modelo base. E aqui a gente pode perceber que tem o begin tabular, que é onde a gente vai inserir a nossa tabela. Então, nós podemos utilizar apenas o tabular, mas é interessante a gente trazer o table, né, por fora do tabular. Por quê? Porque o table ele vai me trazer possibilidades a mais. Ou seja, com o table, quando eu for colocar uma tabela no texto, né, ao longo do texto, a tabela não vai quebrar de uma página para outra. Além disso, a gente pode inserir rótulos, né, nosso label, que é a nossa figura, para a gente poder referenciar a tabela depois durante o nosso documento, né, o nosso texto, tá? E legendas, tá bom? Então, é bem importante que a gente use o comando table, principalmente para documentos mais científicos, né? Como artigos, TCCs e afins, tá? Tá, então, primeira informação, vamos linha por linha entender como que funciona o nosso ambiente de tabela, tá? Então, vamos lá. Begin table. Entre os nossos colchetes, a gente vai ter aqui essa informação que a gente vai inserir é a posição da nossa tabela. Assim como na figura a gente teve que colocar aquele ponto de exclamação H, aqui a gente existem vários comandos diferentes, né, por tipo de posição que a gente quiser. Nesse caso eu vou trazer o comando H, então se eu for colocar H, ele vai entender que a tabela tem que ocorrer logo após o texto, tá? Se eu não colocar essa informação, vai aparecer o mesmo problema que apareceu na nossa figura na aula anterior, de a tabela ficar em cima do meu título. Mas não, eu quero após o meu texto, né, após o meu título, então eu vou colocar o meu H aqui. O centering, ele vai centralizar a nossa tabela, então ele vai ficar aqui, centralizado no nosso texto. E agora começa a nossa tabela de fato. Então ele começou com um begin, né, um novo ambiente tabular, tá? Então tá, então aqui ó, a gente tem o nosso nome do nosso ambiente, que é o tabular, e aqui a gente tem especificações, tá? Então aqui nós vamos colocar informações de quantidade de linhas e colunas da nossa tabela, tá? A letra C, ela vai me especificar que eu quero uma nova coluna. Então aqui diz que é uma coluna que eu quero. Esse traço vertical, ele diz que é uma linha vertical, né, nova, e aqui mais uma coluna. Então, minha tabela, ela vai ser formada por duas colunas, tá? Esse é o exemplo. Depois eu vou mostrar outras possibilidades também. Tá, então aqui a gente tem as especificações e aqui a gente tem esse e-comercial. Se vocês não lembrarem, na aula 2, quando eu falei sobre modificadores de texto, os comandos básicos, o e-comercial ele serve para ambiente de tabela. Ele vai me dizer que eu quero ir para uma coluna nova, tá? A informação que ele vai me dizer, eu vou pular para a próxima coluna. Então,
vamos começar montando e eu vou explicando para vocês. Tá, então vamos supor que eu quero fazer uma tabela de 2 colunas apenas, tá? E eu quero uma lista de mercado. E aí, nessa lista de mercado, eu vou dizer o item e a quantidade de produtos que eu quero, tá? Então, beleza. Numa coluna, eu vou colocar os itens, em outra, eu vou colocar a quantidade. Então, vamos para a primeira linha, tá? Então, aqui é a nossa primeira linha. Vai ser assim, itens, vamos colocar em maiúsculo, né? Tudo em maiúsculo com informação. E, ou seja, eu vou para a próxima coluna, tá? Quantidade, tá bom? Então, beleza. Então, aqui eu criei a minha primeira linha, tá? Quando eu termino uma linha, né, eu vou colocar 2 contrabarra, para especificar que eu vou para a próxima linha. Então, eu vou compilar aqui para mostrar como é que vai ficar. Então, aqui a gente tem, né, itens e quantidade, tá? Então, temos 2 colunas separadamente, bem certinho. Só que eu não tenho nenhuma linha, só tenho a primeira ali. Só que aqui, com os 2 contrabarra, a gente já pode ver que ele já deu um espaço aqui para a gente poder colocar as próximas informações. Então, vamos passar para a próxima linha. Agora sim, eu vou colocar as minhas informações, né? O número né, o tipo de material, de item que eu quero e a quantidade de cada um. Beleza, então eu coloquei aqui uma lista, tá? De itens e de quantidade para cada item, tá? Então, vou seguir o mesmo padrão do meu título aqui. Então, eu coloquei o meu item, um e-comercial para dizer que é a próxima coluna, então na coluna de quantidade, e eu coloquei o número aqui. E sempre separei, né, uma linha para outra com os 2 contrabarra. Então, vamos compilar. Então, aqui me aparece certinho, né, os itens e a quantidade. Mas espera lá, né, é uma tabela um pouco, tá muito vazia, né, não tem as linhas de separação. Se eu quiser que essas linhas de separação apareçam, então eu vou ter que inserir o meu comando hline, tá? Então, aqui, hline, tá? Vamos aqui um exemplo. Então, tá, eu coloquei aqui meu título desse contrabarra. Depois dessa linha, eu quero uma linha, né, desenhada própria na tabela. Então, eu insiro o comando hline. Se eu quiser isso para todas, né, para cada linha nova, eu tenho que fazer isso para cada uma. Então, maçã e 5, aí com 2 contrabarra, um espaço, hline. E assim por diante, tá? Então, pronto. Aqui eu inseri hline em todos, tá? E aqui apareceu na minha tabela todas as linhas certinho, tá? Então, numa forma básica, essa é a tabela. Eu acabei esquecendo de comentar a informação do C. Na verdade, o C, ele cria uma coluna com texto centralizado, tá? Tem outros tipos de informação. Por exemplo, se eu quiser colocar o L, essa primeira coluna vai estar com o texto alinhado à esquerda. Então, vou compilar aqui para vocês. E aí, meu texto ficou alinhado à esquerda, tá? Se eu quiser, por exemplo, então, para a direita, é R. Tá? Então, essas são informações, né, especificações do ambiente tabular. Tá? Então, nesse caso, eu quero todo o texto centralizado. Então, vou colocar C na primeira coluna, que eu quero o texto centralizado na primeira coluna. Essa linha aqui é a linha que separa uma coluna da outra, essa linha centralizada, tá? E esse C é o outro, a nova coluna com o texto centralizado também, tá? Então, é isso. Se eu quiser adicionar mais colunas, eu faço igual. Continuo com os comandos, então insiro mais uma nova coluna. E aí, é importante que dentro do ambiente tabular a gente siga essa regra. Então aqui a gente tem 3 colunas, aqui a gente vai inserir mais um e-comercial e mais informações, né? Então, vamos supor, eu quero preço, né? Opa, isso, preço. Aqui dá um problema. Preço. Tá, então, se eu quiser colocar aqui o preço, eu vou ter que adicionar, né, a terceira coluna para todas as minhas informações aqui. Então, aqui, por exemplo, tá, a gente cria uma nova coluna, né, de preço. Coloquei só essa primeira informação, compilei e pronto. Ele cria uma nova coluna e as informações em vazio, né, porque eu não adicionei. Então, aqui, quando eu quiser inserir a informação, sempre e-comercial e a informação que eu quiser colocar, tá? Nesse caso, o preço. Então, eu inseri aqui, tá? Então, para terminar esse ambiente tabela, a gente tem também a legenda. Então, eu posso colocar a legenda, vamos colocar a lista de mercado. Ao contrário.
Agora sim. E mesma coisa também o rótulo, né? Que serve para referenciar durante o nosso texto. Então, funciona que nem as nossas figuras. A gente coloca, vou colocar lista de mercado, mercado só. Depois eu vou comentar como é que funciona esse comando, tá? Então, aqui só para terminar as informações, né? Para terminar essa parte de tabelas, vamos compilar a nossa legenda agora. Então, mesma coisa, lista, table 1, lista de mercado, tá? Então, já que esse vídeo já tá longo, eu vou para a terceira parte, vou comentar de forma resumida um pouco do ambiente de equações e alguns outros ambientes gerais, tá? Que a gente utiliza normalmente no nosso texto, tá? Então, até a nossa última parte da aula 3.